Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro. Compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Sem mais delongas, sem muita demora, vamos falar sobre retrospecto do Bahia nesse janeiro de 2026, mais conhecido como começo da temporada 2026. O Bahia só utilizou o time titular em uma partida, justamente uma semana antes da estreia no Campeonato Brasileiro da Série A, para poder ir soltando ali a rapaziada que é remanescente, a rapaziada que chegou agora. E nos outros jogos o Bahia utilizou um catado de média aí, né? Porque em alguns jogos utilizou os reservas, nos outros jogos só uma cara do sub-20 com um ou outro reserva, mas no final das contas usou um time misto com reservas e sub-20 para atuar diante das equipes que o Bahia enfrentou no Campeonato Baiano. E o retrospecto é excelente, é melhor que de todas as outras equipes na Série A, levando em consideração que só uma foi feita, só uma partida foi feita com o time principal. O Planeta do Futebol postou aí o que foi destacado pelo PVC lá no UOL. Bahia será o único time a estrear no Brasileirão com 100% de aproveitamento em 2026. 4-2 no Jequié, 3-0 no Bahia de Feira, 3-0 no Galícia, 5-1 no Barcelona de Ilhéus e 1-0 no Vitória da Bahia. Até aqui as coisas têm fluído, têm caminhado, mas evidentemente isso é óbvio, eu sei, o nível de exigência não é tão alto, não dá para se considerar um parâmetro para quem vai jogar Campeonato Brasileiro da Série A e Libertadores da América. Porém, como iniciando a temporada as coisas acabam se equilibrando, se nivelando, evidentemente que é um ponto a salutar esses bons números, esse desempenho positivo aí no início da temporada. Tomara que se mantenha até o final e que no final a gente esteja aqui também orgulhoso para poder falar sobre os feitos, sobre as conquistas dessa temporada de 2026, tá? Então tá aí o destaque para o retrospecto do Bahia de Rogério Ceni, que tá fazendo o torcedor ficar entusiasmado e com todos os motivos do mundo. Outro destaque, gente, do nosso plantão tricolor de hoje já está na sua tela. Comentário do nosso querido Wallace Borges da TNT Esportes. Comentário que ele fez no programa de hoje, fez muita questão de destacar. Vamos ver o que ele falou. E falou muito interessante sobre aí essa rotação que tem sido feita entre a base, os reserva, o principal e o destaque para um moleque como o Del, muito jovem, muito promissor, de decidir um clássico Bavi fora de casa. Vamos ver o que disse o Wallace. O que aconteceu ontem, o Bahia triunfa dentro da casa do seu adversário e com gol de moleque, né? Gol do Del, era o centroavante titular da seleção sub-17, teve o Juan Pablo ontem também, que era da seleção sub-17. Quando você pensa no Bahia SAF, você pensa em grandes investimentos. Vem aí o Grupo City, vai botar dinheiro ilimitado, vai resolver. E uma das grandes bases do que o Grupo City entende, e o Bahia também entende, é que a base vai alavancar o Bahia a grandes passos. E o time, nessa temporada, já teve gol do Cauê Furquim, jogador que saiu do Corinthians no ano passado pro Bahia. O Del tem 2 gols já na temporada. Aliás, eu acho o Del um baita centroavante, baita prospecto de centroavante. O Juan Pablo também. O triunfo do Bahia diante do Vitória tem essa curiosidade que ela é construída a partir da base, que é um grande trunfo do Bahia para 2026. O que aconteceu? É um trunfo do Bahia para 2026 e para o desenvolvimento do projeto de maneira geral, né? O trabalho desenvolvido na base é um ponto determinante aí para os próximos passos, é um ponto determinante aí para poder se estabelecer, de certa forma, o que a gente idealiza como uma ideologia dentro do cenário nacional, né? Então a base tem um papel fundamental porque gera o retorno técnico, gera o retorno financeiro também. E na base você pega, às vezes, um atleta que demonstrou potencial, capacidade, e você acaba moldando ele nos moldes, com perdão da redundância, que são projetados, né, dentro do Grupo City, através de muito estudo, muita ciência, muita tecnologia, tá? Então a base vai gerar resultados técnicos e financeiros e certamente, né, essa base vai ser muito importante pensando no longo prazo desse projeto que vem sendo desenhado aí com o Grupo City. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje,
A gente falou sobre divisão de base e isso é extremamente importante, extremamente relevante e é um ponto, sem sombra de dúvidas, a se exaltar mesmo. Mas a gente também tem que falar sobre quem conseguiu se destacar e está ainda nesse processo recente de chegada, né, de adequação, de adaptação. É o caso de Kiki Oliveira. Foi a segunda partida de Roman Gomes, uma ele começou, a outra... As duas, na verdade, ele começou e Kiki Oliveira entrou nos dois jogos. O setor de ataque, inclusive, é muito mais concorrido, né? E o nosso Kiki Oliveira chamou a atenção. A galera, inclusive, da página Voo de Bahia destacou o seguinte, ó. Kiki Oliveira, início promissor até aqui. Hoje entrou muito bem, pediu a bola, partiu para cima, tentou o drible, não se incomodou, não se intimidou e ainda ficou perto de sair com uma assistência. Nosso querido Kiki Oliveira, que veio extremamente questionado da equipe do Grêmio, já deixa uma ótima primeira impressão, tá? Vamos ver aí como é que vai ser ao longo dos próximos jogos, ao longo dos campeonatos mais pesados, mais intensos, em que o adversário acaba exigindo mais. Vamos ver aí o que é que vai ser feito, qual é a projeção para o nosso querido Kiki Oliveira. Creio novamente que tende a ser positiva, tá? Os caras não dão tiro sem nó, não, cara. Para fazer uma movimentação como essa aí, que sabia que seria questionada, né, certamente existiam ali alguns pontos que, sem sombra de dúvidas, traziam um pouco mais de segurança no meio desse processo. Vamos falar sobre o Júnior Santos, situação cada vez mais próxima de um desfecho positivo junto à equipe do Bahia. O atleta acabou passando por um ano de dificuldade, de instabilidade, de dúvidas, porque teve lesões, né? Teve relesão, teve lesão, teve dificuldade aí para poder ter sequência, para se adequar ao Atlético Mineiro e render no seu nível mais elevado, como ele tinha inclusive rendido na equipe do Botafogo, né? Quando conseguiu ali no Botafogo ser campeão brasileiro da Libertadores, inclusive fazendo gol do título, né? Fazendo gol ali na Liberta, tá? Então há uma tentativa de resgate, mas o que foi construído por ele até aqui fez com que a gente chegasse a esse ponto que é muito importante de ser destacado. Nosso querido Tanaka, do canal Tanaka, trouxe aí. Como outros colegas noticiaram, o Júnior Santos foi negociado com o Bahia. Pelo que apurei, ele negocia com o Bahia, na verdade. Pelo que apurei, ele foi oferecido a diversos clubes. Rogério Ceni pediu à diretoria do Tricolor para tentar trazer. O salário dele no Galo, em 2025, ano passado, 1.700.000. Em 2026, nesse ano, 1.500.000. E em 2027, 1.300.000. Esse é o levantamento aí curto, né, sobre o salário do nosso querido Júnior Santos, né? É algo gradual, pelo que vocês estão vendo, ao longo dos anos o Galo vai pagando menos. E aí chega a um ponto que é determinante. Se ele vem para ser um tampão, se ele vem sem ser a solução do problema, se ele vem com um contrato de empréstimo aí até o final da temporada, que é o que parece que está tentando ser desenvolvido por todos os lados envolvidos no negócio, né? Se ele tem toda essa bagagem e custa esse valor, mesmo ficando até o final do ano apenas com um empréstimo com opção de compra, é algo que vai ser danoso, é algo que porventura pode tirar espaço, por exemplo, de um Del que está tentando se firmar, por mais que ele jogue em posições diferentes. Júnior Santos, eu creio que tende a vir para poder disputar essa posição ali no ataque, como um centroavante mesmo, só que aquele centroavante de movimentação, de mobilidade e tudo mais. E no Galo ele teve uma sequência de lesões muito pesada, muito complicada. Tá? Eu acredito que o Bahia vai tentar viabilizar um acordo para poder pagar um salário menor. O Galo, em contrapartida, quer esvaziar essa folha, quer trazer um desafogo, sobretudo para investimentos pesados que foram feitos e não geraram o retorno que se esperava no Atlético Mineiro. Mas, enfim, Júnior Santos recebe esta bagatela aí atualmente de R$1,5 milhão de reais, tá? Não sei nem se o Bahia está disposto a chegar a 1 milhão, imagine, vamos ver aí o que é que vai acontecer, o que é que vai levar. É hora de colocar na balança e tomar uma decisão, que é uma decisão, sem sombra de dúvidas, complexa, uma decisão, sem sombra de dúvidas, difícil, tá? Mesmo sendo tampão, se imaginava que gastaria menos no meio dessa operação. O Theo Fernandes do GE, do Globo Esporte, ele até destaca, ó, a atualização a princípio, o custo do acordo é de R$1,5 milhão, né, que foi o que a gente trouxe aí do nosso querido Tanaka, né, esse valor por mês. O Bahia
tenta reduzir o valor ou dividi-lo com o Atlético Mineiro, tá? É isso que vai acontecer. Júnior Santos quer jogar, quer ter sequência. Tem um técnico de confiança aqui, que é o Rogério Ceni, que já trabalhou com ele no Fortaleza, sabe da estrutura, da projeção e tudo mais. Vai ter que tomar essa decisão aí para ver o que efetivamente vai acontecer. O Bahia quer ainda o Alejo Vélez, o Bahia está disposto a fechar com o Alejo Vélez. Se realmente não der certo, não funcionar, o Alejo Vélez vem no meio da temporada. Há praticamente uma garantia com relação a isso, justamente por conta do acordo selado junto à equipe do Tottenham, né? Mas Júnior Santos aparece como essa opção, como essa alternativa. Eu acho que vai ser aquela pegada de 70% para um, 30% para outro. Mas ainda não temos essa informação para poder trazer com exatidão, com clareza para você, torcedor tricolor, tá? Então, Bahia determinado a contratar Júnior Santos, segundo o Márcio Martins, o negócio já está definido, né? A gente viu imagens aí também importantes do atleta. Enfim, vamos aguardar para ver como é que ele pode ajudar, mesmo que não seja por tanto tempo e mesmo com esse histórico aí que preocupa, querendo ou não, a qualquer um, de lesões, beleza? Meus amigos, é isso. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, que é extremamente importante pra gente. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?